Que bom estarmos aqui para adorar a Deus e ter essa experiência especial, espiritual com Ele. Você pode sentir os anjos ao seu redor, você pode sentir o Espírito Santo tocando e falando com você. Esse é exatamente o objetivo de nós estarmos aqui, adorarmos Deus, sermos tocados por Ele, ouvirmos a Sua palavra. Ontem pela manhã, enquanto eu orava e buscava o Senhor, em algum momento eu me ajoelhei, e às vezes eu gosto de orar prostrado com a testa, assim, a cabeça encostada no chão. Enquanto eu orava assim, perguntando para Deus qual era a mensagem de hoje, então me veio uma impressão muito forte de que eu deveria estudar um tema e apresentá-lo a vocês. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a mensagem dessa manhã é sobre a dor. Será que tem alguém aqui nesse momento sentindo dor? Será que alguém aqui entre nós está passando por algum momento difícil? Está atravessando um sofrimento? Está atravessando um vale, uma tempestade? Um problema familiar, uma crise financeira? Está doente ou com alguém doente em casa? Embora nós sejamos cristãos, embora desfrutemos tantas coisas boas, sempre existirão em nosso meio pessoas vivenciando momentos de sofrimento. Sempre. E se você não estiver passando por um momento assim hoje, pode ser que no mês que vem, pode ser que no ano que vem, em algum momento, você vai enfrentar a dor e o sofrimento. E a pergunta dessa manhã é: o que você fará com a dor? O que você pode fazer com o sofrimento? Gostaria de orar mais uma vez com você. Eu entendo que esse momento não é e não pode ser em vão. Vamos buscar o Senhor mais uma vez. Feche seus olhos. Querido Pai, aqui está a Sua palavra, que tem o objetivo nessa manhã de trazer uma mensagem para nós sobre a dor, sobre o que nós podemos e devemos fazer com o sofrimento. E eu peço que o Senhor abra o nosso coração, os nossos ouvidos, para nós ouvirmos, não a minha voz, Pai, mas a Sua palavra. E que alguém que esteja aqui entre nós, que esteja sofrendo, enfrentando algum dilema, buscando alguma resposta, que essa pessoa seja tocada, Pai, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Desde que existe pecado, sobre a humanidade existe a dor. E nós poderíamos perguntar, por quê? Seria a dor algo simplesmente ruim? Ou a dor pode ser boa também? Existem muitas histórias sobre os problemas da ausência da dor. Existe um livro muito interessante que eu gostaria de recomendar, se você quiser estudar mais sobre o assunto, escrito por Paul Brand e Philip Yancey, A Dádiva da Dor. Esse assunto ele me faz muito bem. Parece que ninguém refletiu tão bem sobre isso quanto o apóstolo Paulo. E é exatamente a experiência dele que nós estudaremos nessa manhã. Uma mulher num povoado próximo a um leprosário estava assando batatas num braseiro de carvão. Paul Brand, um médico, cirurgião, especialista em mãos, naquele tempo estava se dedicando especialmente a um trabalho em favor dos leprosos na Índia. Foi visitar Nova Guiné. E ali, naquele povoado próximo a um grande leprosário, ele ficou observando aquela senhora tentando assar
uma batata num espeto assim, num braseiro de carvão natural. E, de repente, a batata escorregou e caiu no meio do fogo. E ela tentava espetar a batata, e quando puxava, a batata escorregava e caía novamente. E ela fez isso mais uma vez, e outra vez, e a batata escorregava e caía, e ela ficou assim, vai queimar a batata. E então ela olhou para o lado, onde estava um senhor, um tanto que desfigurado, e ele se aproximou dela, e com as suas mãos, ele colocou a mão no meio do fogo, pegou a batata, encaixou novamente no espeto e voltou ao seu lugar. Paul ficou extasiado com aquela cena, como um cirurgião especializado em mãos, ele ficou simplesmente estarrecido. Tudo acontecera depressa demais para que ele pudesse interferir. E então ele foi examinar as mãos daquele senhor, que já não tinha mais dedos, apenas tocos retorcidos, cobertos de chagas supuradas e cicatrizes de antigos ferimentos. Aquela não era certamente a primeira e nem a última vez que ele enfiaria a mão no fogo. E depois de tentar aconselhá-lo ali a não fazer mais aquilo, a cuidar das suas mãos, ele o deixou. Alguns dias depois, ele foi a uma clínica visitar um grupo de leprosários ali próximo. E a visita foi marcada com antecedência, e naquela hora exata ele chegou. O administrador daquele lugar tocou uma campainha, e os pacientes saíram de diversas cabanas individuais e também algumas enfermarias que estavam localizadas ali em algumas barracas maiores. Os pacientes vieram assim eufóricos e correndo para encontrar aquele estrangeiro. Pode ser que alguma coisa boa viesse para eles. E Paul Brand, ele viu de longe um jovem que lhe chamou a atenção. Ele estava muito animado, sorridente, e ele começou a andar bem rapidamente com as suas muletas, mas os outros começaram a ultrapassá-lo, e foram chegando primeiro os outros, e ele, não querendo ficar para trás, ele simplesmente deixou as muletas e correu de uma forma muito estranha. De longe ele viu que uma das pernas estava enfaixadas, e quando se aproximou, Paul viu que era algo terrível. Aquele jovem impaciente, animado, estava ali correndo apenas com a parte final da sua tíbia. O seu osso nu tocava o solo. Os enfermeiros rapidamente o repreenderam severamente, mas ele parecia orgulhoso de si mesmo por ter corrido tão depressa. Então o médico se ajoelhou diante dele e descobriu que pequenas pedrinhas e gravetos haviam penetrado até a cavidade óssea, o tutano e a medula do osso. Ele não teve escolha senão amputar a perna abaixo do joelho daquele rapaz. Paulo viu o céu. Paulo sentiu o que uma pessoa sentirá quando chegar no céu. Você já imaginou ver a árvore da vida? Ver de longe o trono de Deus, ver a água da vida? Você já imaginou sentir o clima do céu? Você já imaginou ver os anjos no céu? Paulo viu tudo isso. E Paulo tinha dificuldade. Ele tinha uma dificuldade tremenda, porque os cristãos não aceitavam direito o seu ministério. E já há 14 anos ele tinha recebido essa revelação. E até então ele tinha dificuldade de ser aceito por muitas pessoas. Você pode ver isso na continuação do capítulo. Isso machucava a Paulo.
E ele tinha, ele em seu ímpeto era tentado a se exaltar pelo que Deus tinha feito nele, por aquilo que Deus tinha dado para ele e não tinha dado aos outros. Mas submetendo-se a si mesmo, submetendo-se a Deus, então Paulo ele diz assim: mas eu não posso me gloriar pelo que Deus me deu. E eu não vou me gloriar pelo que Deus me deu. E Deus me deu esse espinho na carne. Aliás, Deus permitiu esse espinho da carne em mim, que é o mensageiro de Satanás, para que eu não me exaltasse. Amigos, Deus considerou adequado proteger Paulo de si mesmo. O poder de Deus se aperfeiçoa na criatura humana que renuncia o eu. E é interessante que Deus não ofereceu qualquer explicação para Paulo, assim como não o fez para Jó também, como estamos estudando na lição da Escola Sabatina. Em vez disso, Deus deu a Paulo uma promessa: a minha graça te basta. Amigos, irmãos, nós não vivemos de explicações, vivemos de promessas. Nossos sentimentos mudam, mas as promessas de Deus permanecem. Paulo apelou para a libertação da enfermidade, pois cria que ela era um obstáculo ao seu ministério. Cristo supriu todas as necessidades com uma provisão abundante da sua graça. Deus deu a Paulo não aquilo que ele pensava que precisava, mas de fato aquilo que ele necessitava. Deus nunca prometeu alterar as circunstâncias ou livrar as pessoas de problemas, mas prometeu que sempre estaria junto e transformaria o mal em bem. Para os filhos de Deus, a dor não é má, é bem. Por isso, mergulhando nas profundezas da experiência humana, Paulo pôde se gloriar na dor. A força para suportar as dificuldades é uma manifestação da graça divina. E aqui nós encontramos o paradoxo cristão. O grande paradoxo cristão. Em ocasiões de fraqueza, podemos tirar forças. Nas ocasiões de fraqueza, podemos tirar forças. A verdadeira força de caráter surge da fraqueza, que desconfiando do eu se entrega à vontade de Deus. E então Paulo apropriou-se da promessa e se valeu da graça que lhe fora concedida. Assim transformou em triunfo o que antes parecia uma tragédia. Qual é a tragédia que você está passando? Qual é a tragédia da sua vida? Lembre-se de que Deus transforma água em vinho. Por isso todas as coisas cooperam para o bem. Agora Deus não concede a sua graça simplesmente para que possamos suportar os sofrimentos. Até mesmo os não convertidos podem demonstrar enorme capacidade de suportar dor. A graça de Deus deve permitir que nos elevemos acima das circunstâncias e sentimentos e fazer com que as nossas aflições trabalhem em nosso favor. Deus deseja construir nosso caráter, de modo a nos tornar mais semelhantes ao nosso Salvador. A graça de Deus permitiu que Paulo não apenas aceitasse suas aflições, mas se gloriasse nelas. Seu sofrimento não era um tirano que o controlava, mas um servo que trabalhava para ele. Que benefícios Paulo colhe desse sofrimento? Paulo experimentou o poder de Cristo em sua vida, que transformou a fraqueza em força. O que você faz com o sofrimento? O que você faz com a dor? Tânia era uma paciente de 4 anos, olhos negros vivos, cabelos encaracolados, e um sorriso muito especial. Porém, Tânia tinha uma doença. Quando ela foi pela primeira vez ao consultório do Dr. Paul Brand,
ele a recebeu com muito carinho e começou a desenrolar as faixas que haviam ali nos seus pés. E conforme ele ia abrindo as faixas, sangue ia aparecendo, secreção ia aparecendo, até que ele pôde ver grandes e profundas feridas. Conforme ele ia mexendo em um dos pés dela, ele percebeu que o seu tornozelo estava deslocado e o pé mexia de um lado para o outro, assim, sem nenhuma resistência. Encostando uma sonda profundamente num ferimento, ela não fez nenhuma reação. Então, perfurando um pouco aquele tecido ali, tão machucado, ela simplesmente deu um sorriso. E a sua mãe, com um olhar de repreensão para ela, começou a contar a história. Doutor, Tânia parecia uma criança normal, até que com 1 ano e meio de idade, enquanto eu estava na cozinha preparando algo para ela comer, a deixei em um cercadinho, e quando voltei para ver como ela estava, eu fiquei impressionada. Ela estava tingindo um lençol branco com o próprio sangue que saía do seu dedo. Ela tinha mordido tanto a ponta do seu dedo que começou a sangrar. E ela estava desenhando algo no lençol com o próprio sangue. E quando ela olhou para mim, ela sorriu. Aquilo para mim foi terrível. De lá para cá, nós temos enfrentado muitos sofrimentos com Tânia, doutor. O senhor poderia me ajudar? Então, segurando os pezinhos dela, olhando no seu rostinho, o médico disse: querida, você gostaria de ter os seus pezinhos curados? Gostaria de usar sapatos novamente? Ela sorriu para ele. Mas não foi fácil. A mãe contou que, andando, às vezes um prego, uma taxinha entrava no seu pé. E ela nem percebia. Todos os dias, no final do dia, sua mãe olhava os pés e tirava pedaço de vidro, pedaço de ferro, pedaço de graveto. E assim aquelas feridas não podiam sarar. Se tornaram feridas crônicas. E agora com 4 anos não eram simplesmente os pés, mas também as mãos. Ela gostava muito de morder os dedos. E Paul se perguntava: o que seria a vida de Tânia se ela sentisse dor? O que seria a vida do ser humano pecador se não sentisse dor? Até onde nós iríamos? Até onde nós iríamos se Deus não tivesse dito: no dia em que vocês pecarem, deixarão de ter vida eterna e morrerão. Amigos, além de ser um ato da justiça de Deus, a morte é um ato da bondade de Deus. Além de ser um ato da justiça de Deus, a dor é um ato da bondade de Deus. Até onde nós iríamos se não fosse a dor? Quando Tânia tinha 11 anos de idade, a mãe ligou para o Dr. Paul e disse: doutor, o que eu faço? Minha filha hoje não tem mais as pernas, não tem mais as mãos, os dedos das mãos. E a sua língua está toda retorcida, porque ela tem um vício de mastigar a língua. Doutor, a minha filha se destrói
a si mesma. E eu não posso fazer nada. A doença de Tânia era simplesmente que ela não sentia dor. Ela não tinha lepra, não tinha uma outra doença terrível. A doença que ela tinha era ausência crônica de dor. Até onde nós iríamos se não fosse os espinhos na carne que Deus permite em nós? Para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim, mas Ele disse: a minha graça te basta. Os grandes heróis da Bíblia aprenderam a mesma lição. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos. Hebreus 11, 32 e 34. Praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Apenas aqueles cuja fraqueza e insegurança têm se submetido à vontade de Deus, apenas esses sabem o que é possuir o verdadeiro poder. Apenas aqueles cuja fraqueza e insegurança os levaram a se submeterem profundamente à vontade de Deus sabem o que é possuir o verdadeiro poder. E aí Paulo diz assim: portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O termo habite aqui, ou repousar, para que em mim repouse ou habite o poder de Deus. Esse termo aqui, repousar ou habitar, significa abrir uma tenda sobre algo. Paulo considerava o seu corpo uma tenda frágil, mas a glória de Deus havia entrado nessa tenda e a transformara num santo tabernáculo. A glória e o poder de Cristo passaram a habitar nele como nunca antes. O que você vai fazer com a dor? O que você vai fazer com o sofrimento? Quando você não tiver mais lágrimas, quando não tiver ninguém perto de você, quando você sentir vontade de desistir, sabe de uma coisa? A dor será um instrumento para te destruir ou para te construir, dependendo o que você fizer com ele, com ela. Eu te convido hoje a refletir sobre a importância daquilo que Deus permite que aconteça em nossa vida. Às vezes, é exatamente no silêncio que nós encontramos as respostas que nós mais precisamos. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por essa reflexão que nós fizemos aqui, baseados na Sua palavra. É possível que alguém aqui entre nós esteja com um coração partido, esteja por dentro sangrando, e tenha vindo aqui talvez buscar uma explicação e simplesmente não encontrou. Não encontramos explicações para os nossos sofrimentos, mas nós encontramos promessas. A minha graça te basta, filho.
o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pai, quantos de nós tantas vezes nos sentimos fracos e no meio da fraqueza não sabemos o que fazer. Senhor Deus, eu quero pedir que o Senhor se levante, que o Senhor se revele em nossa vida. E nós faremos nesse momento uma oração muito estranha, que talvez nunca tenhamos feito antes. Senhor, obrigado pela dádiva da dor. Obrigado pela dor. Obrigado porque os espinhos na carne, eles servem para nos ajudar. Todo aquele que está debaixo da sua graça recebe não maldições com a dor, mas bênçãos. Senhor Deus, nós queremos mergulhar numa experiência mais profunda com o Senhor, independentemente daquilo que esteja acontecendo ou que um dia aconteça com a gente. Nós entregamos, portanto, o nosso coração ao Senhor. Abençoe, meu Deus, a vida de cada um aqui, as nossas famílias, e que todos os seus propósitos se cumpram através de nós e em nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.